tua casa. E a gente aqui na igreja, a gente faz um resumo daquilo que nós estudamos na nossa casa. Assim é o aluno em toda escola. Toda escola é assim. Nós já pensou se na escola o professor pegasse um livro lá de 1000 páginas e fosse ler com os alunos? Não ia dar tempo. Então o que eles fazem? O aluno se vira para estudar em casa e o professor pega os pontos principais dentro da sala de aula e esmiuça junto com os alunos, tirando a dúvida. E assim também é no nosso meio. Você tem que estudar na sua casa, viu? Estude. Se tu não tem, procure o nosso diretor Gabriel, que ele vai mandar para tu. Olha aí, com a mão acenando ali, só procurar ele, viu? Que ele vai te enviar em PDF. E é de graça, né, Gabriel? É de graça, não precisa pagar não, tá bom? Ele vai te enviar em PDF e você vai estudar na sua casa. E aqui nós nos reunimos para expor os pontos principais de nossa lição. Então, para aprendermos juntos, tirarmos as dúvidas juntos, não é isso, pastor Santos? Fazer a revisão. Então, se no decorrer que eu for lecionando aqui, você tiver alguma dúvida, se você quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, que se eu não souber responder, está aqui o pastor Sânzio, está o presbítero Josué, está o evangelista Romeu, está o evangelista Ícaro, o Iaxo, está o nosso diretor ali, viu? Se eu não souber responder, ele se vira no 30 e responde para tu. Quem entendeu, diz amém? Pronto. Vamos lá. Pronto. O que é salvação? Nesse tópico nós vamos aprender a respeito de salvação. E eu gostaria que você fosse um aluno prático, interagisse, porque eu vou lhe perguntar e gostaria que tu prestasse a sua máxima atenção. O que é salvação? É livrar uma pessoa de um perigo eminente. Ou seja, vamos para um exemplo prático e já vai pensando no seu exemplo aí para tu falar. Uma casa está pegando fogo. A gente já liga para o corpo de bombeiro vai lá, apaga o fogo, enquanto tem um grupo apagando o fogo, outro grupo já se prepara para entrar lá para dentro e resgatar as vidas que lá estão. Então, de uma forma prática e objetiva, houve salvação naquela casa. O bombeiro entrou lá e tirou as vidas que estavam lá, que iriam ser mortas pelo fogo. Isso é um exemplo de salvação. Nós estamos falando agora em termos humanos. Em termos humanos. Alguém pode me citar mais algum exemplo de salvação que não seja num termo evangélico que nós vamos adentrar daqui a pouco? Quem pode me citar aqui um exemplo de salvação? Boa. Lá fica o salva-vidas, lá na beira da praia. Lá vai um desavisado, entra na praia, né, querendo se aparecer, querendo nadar, e chega lá o cabra, dá uma cãibra lá dentro, se afoga, e o salva-vidas lá em cima naquela torre, Gabriel, já está observando. Aí ele vê a pessoa lá, parecendo o bonecão do posto, balançando os braços, e ele corre, pega aquela pessoa, resgata a pessoa do alto mar. Ele fez o quê? Ele salvou aquela vida. Quem está entendendo diz amém? Alguém pode citar mais algum exemplo? Muito boa essa. Alguém pode citar mais algum exemplo? Bora participar, senão tu vai dormir aí. Boa, um cirurgião. Hoje eu fui na casa de um senhor lá em Póvoa da Galega. Eu devagarzinho, eles são portugueses, e devagarzinho eu vou evangelizando eles. Eu já conheço eles há algum tempo. E essa semana ele foi parar no hospital. Ele parou no hospital cadê a irmã Rosa? Irmã Rosa? Amém? E nessa semana, na oração aqui, eu orei, eu não pedi todo mundo, mas eu orei no meu particular pela vida dele. Ele tem 68 anos de idade e a esposa dele tem 69 anos de idade. E aqui na oração das 22, eu intercedi por ele. Eu falei: Jesus,
não permita ele partir não. E ele fez aquele negócio que quando a pessoa é gorda faz a redução de estômago lá, bariátrica. Ele fez isso aí, irmãos, e ele não estava muito bem se adaptando, e houve infecção urinária nele, e já estava, Josué, atingindo os rins dele, e ele estava pálido, está aqui o cabelinho conhece ele, o cabelinho foi lá, mas ele estava pálido, ele foi parar no hospital, irmãos, e chegando lá no hospital, lá, ele achou que ia ser uma estadia rápida, ele ficou 8 dias internado. Aí o médico falou para ele que se ele não tivesse chegado lá, iria infeccionar os rins e iria causar infecção nos outros órgãos dele. E ali ele ficou à base de soro e de antibiótico. Mas eu tenho plena certeza que o que salvou ele dessa doença não foi o médico, foi Jesus. Foi Jesus. Eu aqui com o joelho dobrado falei: Jesus, tira esse homem de lá. Permita ele ter mais uma chance de ouvir falar do teu nome. Não deixa ele partir sem o Senhor. Então, nós entendemos que a salvação nada mais é do que livrar uma pessoa do perigo eminente. Você estava correndo grande perigo. Eu estava correndo grande perigo. Nós estávamos correndo grande perigo. E assim como nós, tem muitas outras pessoas aí no mundo, aproveitando que amanhã já é o culto com a participação de missão, não é isso? Tem muitas outras pessoas aí fora que estão correndo grande risco. Que risco é esse? O risco de passar a eternidade no inferno. O risco de passar a eternidade no lago de fogo. Mas nós, alguns há um ano, alguns há um mês, alguns há alguns dias, outros há anos, há décadas, decidiu a sua vida a Jesus e alcançou esse direito de salvação. Está entendendo o negócio? Alcançou esse direito de salvação que o Senhor nos concedeu. Abra aí para mim Efésios capítulo de número 2. Leiam aí para mim, por favor. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 8 ao versículo 10. Se coloque de pé, leia alto e bom som. Efésios capítulo 2, versículo 8 ao versículo de número 10. Quem achou, se coloque de pé e leia alto, por favor. Efésios capítulo 2, versículo 8 ao versículo 10. Efésios 2, do 8 ao 10 nos diz: Pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Amém. Entendeu o negócio? Pela fé. Não é pelas obras para que ninguém se glorie, para que ninguém chegue, Danilo, e fale assim: não, eu fui salvo porque eu dei esmola para o mendigo, eu fui salvo porque eu fazia boas ações. Então não é pelas obras, evangelista Romeu, pela fé. E quem aceita essa fé, crendo de que Jesus, Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, quem acredita nisso, quem tem essa fé e decide aceitar isso, essa pessoa já está exercendo o plano de salvação em Cristo Jesus. Está entendendo o negócio? Vamos adiante, porque essa lição, ela é muito grande. A graça de Deus na salvação do homem. E aqui nós já tem uma indagação: o que é graça? O que é graça? É um favor imerecido, coisa que tu não merece, eu não mereço, nós não merecíamos,
mas a graça dele nos alcançou. A graça do Senhor te alcançou. Mas tu era um pobre pecador, tu não merecia, irmão. Eu não merecia. Mas Jesus olhando, Deus olhando dos altos céus, falou assim: rapaz, eu achei graça na vida daquele venezuelano. Eu achei graça na vida dele. Por minha graça, eu vou salvar ele. Está entendendo o negócio? Então a graça nada mais é do que um favor imerecido, ou seja, nós não merecemos, mas a graça de Deus nos alcançou por seu amor incondicional e nos deu o direito de vida eterna. E aqui eu quero te explicar outro sim, porque às vezes nós cometemos alguns erros, e aqui eu quero te explicar algo. A graça de Deus nos alcançou por amor incondicional, incondicional. E às vezes nós nos declaramos para os nossos filhos ou para a nossa esposa, e nós falamos assim: eu te amo incondicionalmente. Às vezes nós nos declaramos para os nossos filhos e falamos: não, eu tenho um amor incondicional por você. E nós cometemos um grande equívoco, um grande erro ao usar essa pronúncia. Porque tu ama a tua esposa na condição de ela ser a sua, então tem condição. Tu ama o teu filho na condição de ele ser o teu filho, então também tem uma condição. Você ama ele na condição de ser seu filho, tem uma condição. Você ama a tua companheira na condição dela ser sua esposa, então tem uma condição. Você decidiu amar ela por ela ser a sua esposa, ser a sua companheira, então existe uma condição. Eu ia falar uma coisa aqui, mas deixa para um outro culto. Mas existe a condição dela ser a sua esposa. Entendeu já o negócio, né? Por ela ser sua esposa, então existe a condição de você amar ela. Agora, Deus não, Jackson. Deus, ele nos amou incondicionalmente, a ponto do que está escrito naquilo que foi lido, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma forma incondicional, ele nos amou. Você ama a sua esposa, você tem a obrigação de amar ela, porque ela é a tua esposa. Você ama o teu filho, porque ele é o teu filho. Se tu não amar, tá. Agora com Deus é diferente. Nós, Danilo, Deus não tinha obrigação nenhuma de nos amar, porque outrora, nós vamos falar isso lá mais na frente, outrora nós éramos criatura de Deus, mas com amor imenso, com um amor incondicional, ele nos amou e nos trouxe para perto dele de uma forma incondicional. Pois bem, podemos entender que através da graça podemos usufruir das bênçãos que o Senhor nos concede e também do plano de salvação. Se eu sou salvo pela graça, e entendo de que não é por mérito meu, Josué, eu posso usufruir das bênçãos da salvação. Eu posso usufruir das bênçãos de ser filho. Eu posso usufruir do direito de salvação. Só que isso, irmãos, eu estou lendo rápido, falando um pouco rápido aqui, porque eu quero esmiuçar detalhado com você um pouco mais à frente. Porque essa revista, ela já é bem explicada. Olha, então nós entendemos que
nós podemos entender que através da graça nós podemos usufruir das bênçãos e também do plano da salvação. Os objetivos da graça e a salvação do homem. Os objetivos da graça é a salvação do homem do pecado. Porém, a graça é operada mediante a fé. A graça, ela é operada, ou seja, ela opera mediante a tua fé. Se eu tenho fé em Cristo Jesus, a graça se manifesta na minha vida. A graça da salvação se manifesta na minha vida. Mas para isso eu tenho que ter a fé em Cristo Jesus. Escute isso aqui com muita propriedade, por favor. Se tiver fé em Jesus, que Ele morreu e ressuscitou por nós e tomou sobre si todas as nossas enfermidades, aí sim nós estamos no direito de salvação. Porque a salvação, irmãos, como já foi lido aqui na verdade prática, ela é inclusiva, ela é para todos, ela não é para um grupo seleto, ela é para todos, para todos. Mas tem uma diferença: venha como está, mas você tem que ver como permanecer. Você pode vir do jeito que você tiver. Tu pode vir bebendo, tu pode vir fumando, pode vir do jeito que a pessoa quiser, a pessoa pode vir. Só não vai permanecer do jeito que está. Tem alguns requisitos para entrar no céu. Tem que haver mudança. Tem regras. Isso, tem regras. Que às vezes a pessoa, e sabe o que eu acho mais terrível? É que tem pessoas que falam assim: eu vou parar de fazer isso para depois aceitar Jesus. Nunca vai conseguir. A pessoa tem que aceitar Jesus do jeito que está, né? E ali automaticamente, através da palavra, a pessoa vai sendo limpa, vai sendo transformada, vai sendo purificada. É através da palavra. Só que não pense não. Tem pessoas que estão na igreja, irmãos, eu já vou começar a apertar mais um pouquinho. Tem pessoas que estão na igreja há tanto tempo, mas é cheio de carrapicho. É cheio de carrapicho, não aceita a mudança. Não aceita a mudança. É ou não é? Não quer se adaptar àquele padrão. Vocês conhecem o que é carrapicho, não conhecem? Sabe, não sabe? Os de roça sabem. Aí você vai andando nas roças, assim, naquelas trilhas, aí vai embolando aquele monte de matinhos, aqueles carocinhos na sua perna, assim, ó. Não é? E é ruim de tirar aquele negócio da roupa. Assim tem crente também dentro da igreja, cheio de carrapicho. Pensa nos crentes que é ruim, rapaz. Que não aceita a correção pastoral, não aceita correção da liderança. É crente cheio de carrapicho. Só que eu já quero adiantar uma prévia aqui para vocês. Só que nós não somos daqui. Você não é daqui. Você não pode imitar o mundo. Nós somos do céu. Por nós sermos do céu, nós temos que imitar o céu. Quem está entendendo diz amém? Pronto, vamos adiante. Eleição e predestinação. O que é eleição? É um ato ou efeito de eleger alguém para usufruir de algo. Nesse caso, nós somos elegidos ou eleitos por Deus para usufruir da salvação. Para usufruir da salvação. Porque a minha alma estava caminhando, irmã Rosa, rumo ao inferno. Mas aí o plano de salvação chegou. E eu entendi que eu fui eleito para ir para o céu. Você foi eleito para ir para o céu. Você foi eleito para alcançar a salvação mediante o sacrifício de Cristo na cruz. E o que é predestinação? É a determinação de algo ou alguém para um evento que irá acontecer. Nesse caso,
a nossa salvação, a vida eterna. Porém, depende de aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Entenda isso aqui. Você foi predestinado para ir para o céu. Primeiro, você foi eleito para ir para o céu. Você foi eleito para conquistar a salvação. Você foi predestinado para tomar posse da salvação, para morar na glória com Cristo. Mas tem um porém. Pastor, isso pode mudar? Pode, porque a tua conduta vai definir o lugar que você foi predestinado a ir. Fomos predestinados para ir para o céu. Porém, a minha conduta, evangelista Romeu, é que vai bater o martelo. A minha postura é que vai bater o martelo. Os meus exemplos é que vai bater o martelo. Entenda isso. Você foi predestinado para ir para o céu. O que é isso, pastor Wagner? É que Deus, quando Ele te fez, Ele já predestinou um lar para você. Ele já predestinou uma vida eterna para você na glória. Foi Deus que fez isso. Só que para você alcançar isso, vai depender da tua postura aqui na terra. Vai depender da tua conduta aqui na terra. Eu já falei aqui outro dia e eu vou repetir. Nós somos um ser tricotomista, corpo, alma e espírito. O teu espírito retorna para Deus, a carcaça ambulante que é o teu corpo, que é o meu corpo, a terra vai comer, vai descer à sepultura, e a predestinação da tua alma está de acordo com a conduta que o teu corpo teve aqui na terra em vida. Está entendendo o negócio? Eu quero te fazer uma pergunta retórica, não responda para não passar vergonha. Como que tem sido a conduta do teu corpo aqui na terra? Como que tem sido a conduta sua de servo e de serva do Senhor aqui na terra? Se Jesus voltar agora, para onde vai a tua alma? Lembre, tu foi predestinado ao céu. Mas aquilo que tu fala pode interferir. As suas ações podem interferir nisso. As suas atitudes podem interferir nisso. A tua conduta diz que você está mais próximo do céu ou mais longe dele? A tua postura na terra diz que a tua alma está mais próxima do céu ou mais próxima do inferno? Tu foi predestinado para ir ao céu. Mas a tua conduta que vai definir para onde que vai passar, aonde vai passar a eternidade da tua alma. Quem está entendendo diz amém? Deu até um amém meio desanimado, mas tudo bem. Entenderam então o negócio? O que é predestinação e o que é eleição? Já entenderam? Quem entendeu diz amém. Pronto. Vamos adiante. A regeneração. O que é regeneração? Já abra a Bíblia aí para mim no livro de João, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 7. Livro de João, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 7, logo após eu vou pedir para ler. O que é regeneração? É gerar de novo, ou nascer outra vez. Regeneração é nascer de novo. É nascer de novo. Miqueias, pega o microfone aqui, entregue para alguém aí, que alguém vai ler para mim. Escute isso. Livro de João, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 7. Leia aí, por favor. Quem for ler? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo,
que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Amém. Está entendendo o negócio? Regeneração é nascer de novo. Aí chega Nicodemos e pergunta: uai, Senhor, como é que pode um homem velho retornar ao ventre de sua mãe? Como que pode um homem entrar de novo na barriga da tua mãe? Aí a palavra está dizendo: nascer da água e do Espírito. É nascer em Cristo Jesus. É nascer em Cristo. E sabe o que eu acho mais interessante aqui? É porque esse nascimento exige mudança. Essa regeneração exige mudança. Não é simples. Vai mudar a sua atitude. Vai mudar os seus bons costumes. E quando a pessoa não muda? Sem querer ser abusivo, pode tirar o fundo musical, por favor. Ou baixa, deixa mais baixinho, mais baixinho. Nascer de novo é a pessoa mudar. Você não pode nascer de novo em Cristo Jesus e continuar na vossa vã maneira de viver. E o nosso pastor fez uma colocação aqui muito bem: e quando a pessoa não muda? Aí a alma dela vai estar mais perto da onde? Do céu ou do inferno? É simples, irmão, é duro, mas é verdade. É verdade. Porque quando eu aceito a regeneração, que é nascer de novo, eu também tenho que aceitar as mudanças que vão acontecer na minha vida. Tu não pode aceitar Jesus e ficar vivendo igual o mundo. Tu não pode aceitar Jesus e ficar igual antes de você aceitar, escutando pancadão, andando de forma leviana, vivendo de forma leviana. Tu não pode. Tem que ter mudança. E aqui eu vou dar um conselho aos pais. Cutuca lá no telemóvel do teu menino. Cutuca lá no telemóvel do teu filho, vê o que ele está escutando. Tem que ter mudança. Vê se está tudo certo lá. Tem que ter mudança. Por quê? Eu ia pedir para ler no final, mas vamos ler agora. Malaquias 3:18. Malaquias 3:18. Eu ia ler no final, mas lê agora. Aí no final a gente lê de novo. Malaquias, capítulo 3, verso 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pronto. Obrigado. Está vendo aí? Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. A pessoa que quer ser regenerado, a pessoa aceita ser transformado pela palavra. Mas não tem nada a ver não, pastor, eu aceitar Jesus, eu beber um vinhozinho. Não tem nada a ver não, pastor, eu beber uma cervejinha sem álcool. Continua, infeliz. Continua. Continua do jeito que você quer. Com coisa que Jesus fosse só açougueiro. Não, Jesus só quer coração. Jesus lá é açougueiro, é? A tua conduta, eu vou repetir, a tua conduta vai definir aonde a tua alma vai passar a eternidade. A tua postura vai definir aonde a tua alma vai passar a eternidade. Aqui eu te faço uma pergunta retórica de novo. Será que nós realmente fomos regenerados?
Será que realmente nós nascemos de novo em Cristo Jesus? Será que nós realmente aceitamos os princípios de Deus em nossa vida? Abra aí para mim, livro de João, capítulo 3, versículo 9. Livro de João, capítulo de número 3, versículo de número 9. João 3. Nicodemos respondeu e como pode ser isso? João capítulo 3, versículo 9. Nicodemos lhe disse: como pode ser isso? Ele faz a pergunta para Jesus: como que eu posso ser regenerado? Como que eu posso nascer de novo? Eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? Aí Jesus fala: não. Se você der continuidade no texto, o texto vai dizer que Jesus fala: não, tem que nascer de novo na água e no Espírito. Na água e no Espírito. Aí eu fico perguntando, José, por que Jesus disse isso? Nascer de novo na água e no Espírito. O que a água faz? Vamos lá? O que a água faz? Além de matar a sede, ela limpa. Lava, é ou não é? Você está com uma panela suja, você vai lavar ela com o quê? Com água, é ou não é? Purifica. Você está com a nhaca debaixo do subaco, tu vai passar o quê? A água vai se lavar, é ou não é? Porque ela vai te limpar, ela vai te purificar. A água faz isso. A água limpa. E sabe o que eu acho interessante? Quantas vezes que tu usa água por dia? Muitas vezes, é ou não é? E sabe o que eu acho mais interessante? É que tu usa a água usa a água do lado externo e também do lado interno. Tu usa a água do lado externo, que é para lavar a mão, lavar a subaqueira, tirar a nhaca do corpo, é ou não é? Usa a água para isso, usa a água para lavar vazia, para tudo, e também você usa a água do lado interno. Você ingere a água, você depende de beber a água todo santo dia, os seus órgãos necessitam disso. E aqui eu tiro uma lição muito grande, o que Jesus falou para Nicodemos. Da água e do Espírito. Da água, Jesus está dizendo assim: você todos os dias precisa se purificar. Quando Jesus diz isso para Nicodemos, que tinha que nascer de novo da água, Jesus estava dizendo para Nicodemos: todos os dias você tem que se arrepender. Todos os dias você tem que se purificar. Todos os dias você tem que se limpar. Todos os dias você tem que se lavar. Está entendendo o negócio? Aí eu me deparo com a outra fala: nascer da água e do Espírito. Aí eu fico me perguntando, por que nascer do Espírito? Porque tem muitas pessoas que quando você vai corrigir, a pessoa fala assim: ah, pastor, mas a carne é fraca. É ou não é? Você vai dar uma correção na pessoa, a pessoa fala: pastor, a carne é fraca. Aí por isso que Jesus disse que tem que nascer do Espírito. A carne pode ser fraca, mas o Espírito é? A carne é fraca, mas o Espírito é? Está entendendo o negócio? Então todos os dias, entenda isso aqui: a água tem que estar jorrando sobre a tua vida para poder te purificar de todo o pecado. E o Espírito tem que estar vivificado em ti para fortalecer a tua carne e abster-se do pecado. Quem entendeu diz amém. Esse é o projeto, é o plano da regeneração. Temos que nos regenerar em Cristo Jesus todo o nosso santo dia. Olha aqui, a necessidade, olha lá, a necessidade da regeneração é necessária para se entrar no céu. Para que serve a regeneração? Para entrar no céu. Se tu não for regenerado, tu não vai para lá. Se tu não tiver regenerado, se tu não nascer em Cristo Jesus de novo, tu não vai para lá, rapaz. Escute isso aqui. Para se resistir ao pecado, quem é regenerado em Cristo Jesus, ele resiste o pecado, ele foge do pecado.
para ter uma vida de retidão. Ó, faça uma autoanálise aí, faça uma autoanálise da tua vida. Como que tem estado a tua vida no decorrer desse tempo? Como que tem estado a sua vida? Será que realmente tu foi regenerado em Cristo Jesus? E eu entendo e quero deixar isso aqui para a igreja. Todos os dias nós temos que nos regenerar em Cristo Jesus. É todo dia. É todo dia. Todo dia você tem que lutar contra o pecado. Todo dia você tem que se purificar. Ou tu é daquele que vai dormir sem banhar? Tu vai dormir sem banhar? Não vai. Não vai. Porque ninguém vai... Se for dormir sem banhar, a polícia vai te jogar da cama. Vai te tirar da cama. Vai estar em nhaca pura. Está uma carniça em cima da cama. Os lençóis vai estar fedendo. A coberta vai estar fedendo. O português é claro. A coberta vai estar fedendo, é ou não é? Porque a pessoa, imagina, a pessoa trabalhar o dia todo e chegar de noite vai deitar do jeito que está? Não vai tomar banho, vai se purificar. Assim é em Cristo Jesus. Todos os dias nós temos que nos purificar em Cristo Jesus. Quem entendeu diz amém. Pronto. A justificação significa declarar justo pelo mérito de Cristo. Você não se justifica por si só. Você não se justifica por si só. Eu não tenho mérito, Gabriel, para poder eu me justificar. Não, eu não tenho. A justificação nossa é mediante o sacrifício de Jesus. É mediante o sacrifício de Cristo, ou seja, a glória é para Ele, é dele. É por Ele que nós somos justificados todos os dias dos pecados que nós cometemos. Quem está entendendo diz amém. A justificação é mérito de Cristo, não é teu mérito, é mérito de Cristo. Jesus é quem nos justificou na cruz do Calvário, quando nós reconhecemos isso, nós entendemos que a nossa dívida, como já foi muito bem falado aqui no momento ofertório, nós entendemos que a nossa dívida, ela foi paga. Ela foi paga. Quando eu entendo que a justificação é mérito de Cristo, para eu alcançar o direito de vida eterna, eu entendo que a minha dívida de pecador foi paga. Abra aí para você ver, Romanos 8,33. Bora. Abra a Bíblia. Romanos 8,33. Pode ler, Romanos 8,33. Quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Amém. É Deus, ninguém pode te acusar, é Deus que te justifica. Sabe o que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 1? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não anda segundo mas segundo o Cristo já te justificou. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olhe, que não anda segundo a carne. Se tu andar segundo a carne, tu vai ser condenado, tu vai ser apontado. Se tu andar segundo a carne, segundo os preceitos da carne, qual é a vontade da carne? A vontade da carne, entende isso aqui, nós, irmãos, nós temos o espírito adâmico. Qual é o espírito adâmico? De pecar. De pecar. Mas diz a Bíblia que José, ele nos justificou. Quando ele foi para o Gólgota, ele falou assim: Pai, está tudo consumado. Em outras palavras, ele estava dizendo: Pai, está tudo pago, eu paguei. Está entendendo o negócio? Mas, Jackson, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne.
Ou seja, se eu andar, irmão, segundo a carne, eu vou ser apontado, eu vou ser julgado, eu vou ser condenado. Agora, se eu ando segundo o Espírito ele vai vencer o desejo da minha carne de pecar. Aí não há condenação para mim, não há condenação. É isso que o texto está dizendo. Olha, benefícios de ser justificados, ou benefícios da justificação, que está ali, ó. 3. Estes são alguns dos benefícios da justificação. 1. Relacionamento. Um novo relacionamento com a lei. Um novo relacionamento. E deixa eu te falar, todo novo relacionamento tu tem que se adaptar. Tu tem que se adaptar. Estou falando de nós com a igreja, a gente tem que se adaptar. Eu não posso trazer os costumes, pastor, eu vou falar de mim, porque além de eu ser recém-chegado na ADEF, embora eu já conhecia, já tinha ouvido falar da ADEF, eu não posso trazer costumes de outro ministério para cá. É um novo relacionamento que eu estou vivendo aqui. É um novo relacionamento que eu e minha família estão vivendo aqui. Então eu tenho que fazer o que nesse novo relacionamento? Me adaptar. Eu tenho que me adaptar a esse novo relacionamento. Assim é a igreja com Cristo. Abra aí para mim. Leia aí para mim. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 39. Atos capítulo 13, versículo de número 39. E de tudo o que, pela lei de Moisés, não pudeste ser justificado, por ele é justificado tudo aquele que crê. Amém. Na lei de Moisés não era, porém, agora é justificado todo aquele que crê. Vamos adiante. Um novo relacionamento com Deus. Ou seja, o benefício da justificação é um novo relacionamento com a lei, que foi lido aí em Atos 13 e 39. 2, um novo relacionamento com Deus, que está em Romanos 5, do 1 ao 9. 3, uma nova concepção sobre a sua própria culpa, uma nova perspectiva quanto ao futuro. Ou seja, quando eu sou justificado por Cristo, eu já sei o que vai acontecer no futuro com a minha alma. Quando eu sou justificado por Cristo, eu já tenho uma nova perspectiva da onde vai passar a eternidade da minha alma. E sabe o que eu fico mais aterrorizado? Sabe o que eu fico mais aterrorizado? Sabe o que eu fico com mais medo, evangelista Romeu? É porque a gente se depara com alguns crentes e pergunta assim para eles assim: você tem certeza que você vai ser salvo? Ah, eu não sei não. Eu ainda não sei. E tem uns que falam assim, Gabriel, eu estou me preparando. Irmãos, nós não estamos mais em tempo de ficar se preparando, a gente já tem que estar preparado. Nós temos que estar preparado. E cá para nós, um português bem claro aqui para nós, cá para nós. Um cabra que está na igreja há algum tempo e falar, irmãos, que não sabe se vai ser salvo, está perdendo tempo aqui. Está perdendo tempo. Cai fora. A pessoa tem que ter certeza da salvação. O camarada já é evangélico há algum tempo, já conhece a palavra e vem falar que não tem certeza da salvação. Está caçando o quê? Nós, como servos do Senhor, tem que ter certeza da nossa salvação. Eu tenho que bater, não, eu sou salvo, lavado e remido no sangue de Cristo. Eu tenho certeza da minha salvação. Você tem que ter certeza da tua salvação, senão você está perdendo tempo aqui. Ô pastor, eu estou me preparando, e se Jesus voltar para tu hoje?
Aí tu vai falar o que, ô Jesus? Ainda não, eu estou me preparando, segura mais um pouquinho aí. Falta só mais umas coisinhas, bem colocado, falta só mais uns detalhezinhos, eu ainda tomo um vinhozinho ainda, eu tenho que parar de beber um vinhozinho. É só mais uma mentirinha, eu ainda conto uma mentirinha, pastor, tem que parar com essa mentirinha. Não é? Eu preciso me acertar ali com o pastor uns detalhezinhos ainda. Eu não vou com a cara de irmão fulano. Espera aí, Jesus, deixa eu lá pedir perdão para ele primeiro. Está entendendo? Ô Jesus, eu tenho que liberar perdão aqui primeiro. Deixa eu liberar perdão primeiro, depois tu volta. Não vai ter, irmão. Não vai ter. Se conserta enquanto é tempo. Se conserta enquanto é tempo. Viu? Jesus pode voltar para tu hoje. Jesus pode voltar para mim hoje. E eu tenho que ter certeza, evangelista Ícaro, de que se Jesus voltar para mim agora, eu tenho que ter certeza de que o meu alvo é o céu e de que eu sou salvo pela graça. É mais sério do que tu imagina. Eu vou ser bem claro aqui. Não adianta, irmão, se tu não tem certeza da tua salvação, ou se você acha que é salvo, mas tu anda de cara amarrada para o teu irmão, se tu é um crente desobediente à tua liderança, se tu é um crente carrapicheiro, cheio de carrapicho, é o crente porco espinho, que se a gente for falar uma correção, já se espinha todo. Jesus vai te pegar hoje e te dar um banho debaixo do chuveiro da graça. Jesus vai te pegar hoje e te dar um banho debaixo do chuveiro da graça. Porque a predestinação da tua alma é o céu. A predestinação da tua alma é o céu. Mas lá não entra crente carrapicheiro. Lá não entra crente com bagagem. Não entra, irmão. Vamos falar um português bem claro. Eu gosto desse escudo porque a gente pode ser bem explícito, né? Não é verdade? Vamos lá. Quem entendeu o que é então a justificação? Já entendeu o que é justificação? Tu foi justificado por Cristo. Alguém pagou a conta no teu lugar. Alguém foi lá e pagou. Alguém comprou a sua dívida e falou, não, está tudo pago agora. Você não pode mais ser apontado por A ou por B. Vamos lá, tópico 6, adoção. O que significa adoção? Colocar na posição de filho. Colocar na posição de filho, isso significa adoção. Ou seja, outrora éramos criatura de Deus. O que é criatura? Alguém que criou algo e antes de ser patenteado, ainda é considerado criatura, criação. Depois que nós fomos patenteados pelo sangue de Cristo, nós fomos chamados de filhos de Cordeiro de Cristo, filhos de Deus, irmão de Jesus. Está entendendo o negócio? Filhos por adoção. Olha lá, antes de aceitarmos Cristo, éramos apenas criatura, agora co-herdeiros de Cristo, Jesus, com pleno acesso a todas as bênçãos que nele reservou-nos o Pai Celeste. E aqui eu quero ser bem explícito, bem claro para você. Você outrora não vem com essa, isso não entra na minha mente, porque eu sei que é errado. A pessoa fica falando assim, não, todos nós somos filhos de Deus. Não é. Só é filho aquele que reconhece. Aquele que reconhece é filho. Viu? E aqui um outro sim para você, pai, que se seu filho ficar te chamando pelo teu nome, não aceita não. Porque nós estamos numa geração que agora, esse povo aí, novo, tem vergonha de chamar o pai de pai e a mãe de mãe, é ou não é? Chama pelo nome, é ou não é? Vocês já viram isso? Eu vejo isso com uma certa frequência, né? Chama a mãe pelo nome, chama o pai pelo nome. Se lá em casa acontecer uma besteira dessa, vai parar no dentista logo.
cair na besteira dessa de me chamar, ô Wagner, pode ter certeza que no outro dia vai estar usando aparelho. Então ele toma ali um murro santo no beiço afora. Porque só é filho quem reconhece a paternidade. Nós éramos criaturas de Deus. Aí nós reconhecemos que nós temos um Deus. Fala, opa, pera lá, eu tenho um pai. Aí de criatura que nós éramos, por que criatura? Porque fomos criados por Ele. Fomos formados por Ele. Aí agora eu reconheço isso, Iaxo, que foi Ele que me formou, que foi Ele que me criou, aceito Ele como único e suficiente Salvador da minha vida, aí sim, passo a ser chamado de filho de Deus. Tu pode não ter, ou melhor dizendo, você pode ter perdido teu pai terreno, ou você pode não ter reconhecimento do teu pai terreno, mas se tu aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, hoje o Pai te reconhece como filho dele. E quem é que não quer ser filho de um... Aqui, ó. Tu pode chegar para o macumbeiro, ele vai falar que é filho de Deus. Tu pode chegar para o homossexual, ele vai dizer que é filho de Deus. Tu pode chegar para a lésbica, ela vai dizer que é filho de Deus. Tu pode chegar para o pai de santo, ele vai dizer que é filho de Deus. Todo mundo quer ser filho de Deus. Quem é que não quer ter um pai rico? Quem é que não quer ter um pai que é criador de tudo e de todas as coisas? Ninguém quer ser filho do diabo, não, irmão. É ou não é? Só que é a dura verdade dizer, tem muitos que são filhos do diabo. Tem muitos que reconhecem o diabo como pai, mas não se reconhece como filho de Deus. Está entendendo o negócio? Todos, e quem é filho, se você se considera ser filho, você vai reconhecer ele como teu pai. E vem cá, vamos apertar um pouquinho aqui. Eu não tenho mais o meu pai meu pai terreno, já faleceu há muitos anos. E o meu padrasto também faleceu há muitos anos. Mas eu tenho um pai celestial, assim como muitos que aqui estão. Eu vou falar aqui da minha casa. Meus filhos têm a liberdade na minha casa. Mesmo depois, pastor Sâncio, que o Miqueias casar, que não vai demorar, daqui uns dias já vai estar casando. A Pâmela vai demorar ainda. A Pâmela nós não libera não. Eles, mesmo depois de casar, eles vão ter a liberdade que eles têm hoje na minha casa. Né? Eles podem chegar, podem dormir lá em casa, pode abrir a geladeira, não é? Pode abrir a tampa da panela, pode reclamar, às vezes de alguma coisa lá, hoje eu não queria comer essa comida não, queria comer outra. Hoje eu estava a fim de dar uma voltinha. Como filho, ele tem direito a todas as bênçãos que eu posso proporcionar para ele, sim ou não? É ou não é? Como filho de Deus, tu pode usufruir de todas as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Você pode usufruir delas. Você só não usufrui se tu não quiser. Se tu não quiser, que tu não usufrui, mas tu tem a liberdade de usufruir. Só que eu tenho que entender, escute isso aqui com muita propriedade, que assim como filho, assim como os meus filhos dentro da minha casa, eles têm a liberdade de usufruir das bênçãos que eu posso proporcionar para eles, eles também têm que entender que tem que estar apto a ter a correção do pai. Eles podem usufruir das minhas bênçãos, pode? Daqui, depois que tirar a carteira, pode pegar o carro para passear, pode fazer, pode ir. Pode abrir a geladeira e tomar meu Danoninho que está lá escondido, pode, né? Pode ir lá na panela, abrir a panela
pegar a perna de frango e comer, que é a parte que eu mais gosto, eles podem pegar? Pode. Mas também na hora de eu corrigir, pastor Santos, eles também têm que aceitar. Sabe qual que é o maior problema dentro da igreja? As pessoas querem as bênçãos do pai, você que é filho por adoção. As pessoas querem as bênçãos do pai, mas não quer a correção dele. Não quer ser corrigido por ele. Se tu aceitou ser filho, entenda isso aqui. O pau que bate em Chico, bate em Francisco. Tu tem que aceitar a correção também, uai. Ou tu só quer as bênçãos? Tu tem que aceitar a correção também. E o maior não, eu saí da igreja porque o pastor pegou pesado. O pastor me deu umas cacetadas lá, então eu não vou ficar naquela igreja, não. Pega mais água para mim. Eu não aceito isso, não. Pastor bateu em mim lá, de madeira de quina, eu não aceito isso, não. Mas na hora do pastor orar por você, você quer. Na hora do pastor impor a mão sobre a sua cabeça, você quer. Na hora dos pastores vir para cá, os obreiros vir para cá, às 22 horas, orar em prol da sua vida, você quer. Você põe até seu nome no caderninho da oração. Mas na hora de mandar você tomar prumo, na hora de mandar você ter postura, você não quer. Aceita as bênçãos do pai, mas não aceita a correção do pai. Se dá o nome de quê? Rebeldia. Rebeldia. Se dá o nome de rebeldia. Só que, escute isso aqui. Tu tem que comer a comida que o pai coloca na mesa. Tu tem que dançar o forró que o pai tocar. Não é do teu jeito, não. Não é do teu jeito, não é do jeito dele. Tu é filho por adoção. Você tem direito às bênçãos celestiais que o pai lhe proporciona viver no meio celestial ou no meio terrestre, mas tu também, meu querido, tem que aguentar as ripadas. Tu também tem que aguentar a correção. Viu? É por isso que está cheio de crente Nutella dentro da igreja, porque não aceita a correção do pai, não aceita a correção da liderança, não aceita a correção daquele que quer o teu bem. E a Bíblia diz que o pai faz o quê com quem ama? Ele corrige o que ama. É ou não é? O pai corrige aquele a quem ele o ama. Então a correção do Senhor é para nos aproximar do céu. Quem entendeu diz amém? Amém. Vamos lá, deixa eu adiantar aqui esse negócio. Os privilégios da adoção. Olha lá, adotado por Deus, com D maiúsculo, entenda isso aqui. O crente é considerado como filho do Pai Celeste, como irmão de Jesus, como herdeiro do céu. De igual modo é libertado do medo e desfruta de segurança e certeza de vida eterna. O céu é para você. Agora aqui eu quero fazer, eu já estou perto de finalizar, mas eu quero aqui fazer aqui um comentário com vocês. Aqui na terra, nós vemos os filhos brigando com herança, briga com o irmão, o pai morre, a mãe morre, aí o pai deixa algumas fazendas, deixa umas casinhas velhas, uns gadinhos secos, e os filhos ficam brigando, é ou não é? Briga irmão contra irmão, para poder adquirir aquela herança, é ou não é assim? Briga, fala, não, eu quero aquela casa, eu quero aquele gado, eu quero aquele carro, eu quero aquela fazenda, briga por herança mesmo, e briga feio. E aqui eu te faço uma pergunta, por que você não briga com o adversário de tua alma para poder conquistar o céu? É a herança que já foi prometida. Em João 14 diz que ele foi preparar um lugar. Ele foi preparar um lugar para você. Ele foi preparar um lugar para mim. Tenho herança à minha espera. Tenho herança à minha espera. E eu tenho que brigar com todas as forças para eu conquistar essa herança. Às vezes a pessoa briga por bens aqui na terra e não vai brigar contra o pecado para você alcançar as mansões celestiais.
Briga contra esse pecado que tão de perto te rodeia. Vença a carne, vença o pecado, para tu alcançar o céu. O céu é teu, mas tu tem que brigar por ele. Quando o pecado bater a tua porta, tu fala para ele assim: sai para lá, porque eu quero o céu. Eu não vou pecar, eu quero o céu. Quem está entendendo diz amém. Vamos adiante. A santificação. Eita. Posso falar abertamente, pastor? Posso ser claro, mediante a palavra? A santificação significa separação do mundo e consagração a Deus. Quem está me escutando diz amém. Separação do mundo e consagração a Deus. Isso significa santificação. E aqui eu vou falar bem aberto. O que significa aquele AD ali? É o quê? AD? É o que? Fala alto, fica com medo não. Aí acrescenta ADF, Assembleia de Deus, fogo para. Mas antes do fogo para a Europa é a Assembleia de Deus. Não é batista. Não é batista. Não é presbiteriana. Não é católica. Não é adventista. É a Assembleia de Deus. Estamos no tema: a santificação significa separação do mundo. E aqui eu vou apertar. Tu pode até torcer o dedo. Separação do mundo. A santificação, separação do mundo. Se nós somos a Assembleia de Deus e se nós temos uma vida santa, escute isso aqui, olhe para cá, por favor. Eu não posso me vestir igual ao mundo. Eu não posso andar igual ao mundo. Eu não posso conviver igual ao mundo. Sabe o que eu aprendo aqui, pastores que aqui na frente estão? E aqueles que estão vendo ou irão ver este culto. A Assembleia de Deus, ela tem um padrão. Tem ou não tem? Você quer ver o padrão da Assembleia de Deus? Olhe para o pastor dela. Olhe para o pastor dela. Olhe para a esposa do pastor dela. Aqui nós temos então, pastor Santos, olha para a postura do pastor Santos. Faz favor, meu pastor. Fica de pé. Dá uma olhadinha, você está até bonitinho hoje. Tá até, aqui, pode ficar aqui mesmo, só quero que o povo aí para cá para ver o senhor. Olha aqui a postura do pastor. Olha a vestimenta do pastor. Olha a conduta do pastor. É a santificação, é separado, é um padrão. Se é padrão, eu tenho que estar padronizado. Eu tenho que estar igual a ele. Eu tenho que seguir a ele. Obrigado, meu pastor. Já foi até desfilando lá. Eu tenho que seguir esse padrão. Somos a Assembleia de Deus. Olha aqui, escute isso aqui. Santificação significa separação do mundo. Eu não posso, irmão, não adianta. Não vem que não tem. Não entra na minha cabeça. Eu não posso vestir igual ao mundo. Eu não posso estar igual ao mundo. Eu sou diferente, Atos. Você é diferente. Você tem um padrão a ser seguido. E o teu lugar não é a terra. O seu padrão não é da terra. O seu padrão é do céu. Só que Deus escolheu homens e mulheres para poder ser exemplo de santificação para a minha vida. Então, eu tenho os meus pastores como exemplo de santificação para a minha vida e de separação do mundo. Pastor, mas roupa não quer dizer que eu vou perder a salvação, não. Eu não estou falando isso. Só quero que tu entenda que o seu padrão é do céu. A Bíblia diz no livro de Reis que Eliseu ia passando. Aí uma mulher da janela viu ele passando e falou assim: vamos construir um quartinho para ele?
virou para o marido e falou: vamos construir um quartinho para ele aqui na nossa fazenda? Porque eu vejo que ele é um santo homem de Deus. A mulher nem conhecia ele, como é que ela viu que ele era um santo homem de Deus? Andando de shortinho na rua? Andando de qualquer jeito na rua? Como é que ela viu que ele era um santo homem de Deus? Olha, a tua postura, a tua conduta, a tua vestimenta vai dizer da onde tu é. Vai dizer o seu grau de seriedade. Vai dizer. Vai dizer. Então a mulher falou assim: olha, vamos construir um quartinho para ele, porque eu vejo que ele é um santo homem de Deus. Então, primeira coisa que ela viu, o andar do homem, a vestimenta que ele estava. Aí tu anda de qualquer jeito e quer que as pessoas reconheçam que tu é obreiro? Quer que as pessoas reconheçam que tu é diácono? Quer que reconheça que tu é serva de Deus? Tu anda de qualquer forma, de qualquer maneira, e quer que as pessoas reconheçam que tu é mulher de Deus? A santificação é a separação do mundo. Tu aceitou Jesus, então tu não pode andar igual ao mundo, não pode falar igual ao mundo, não pode se vestir igual ao mundo. Há regras, como foi falado pelo evangelista Ícaro. Há regras. Há um padrão e tem que ser seguido. A santificação significa separação do mundo e consagração a Deus. Era aqui que eu ia pedir para vocês ler Malaquias 3:18, no qual já foi lido. Ou seja, tenho que ser diferente do mundo em tudo. Tudo. As pessoas têm que olhar para você assim e falar: não, aquele cabra ali é crente. Aquele ali é servo de Deus. As pessoas têm que olhar para a mulher e tem que falar: aquela ali é uma serva de Deus. Tem que enxergar. Deixa eu te contar uma história aqui que eu já estou finalizando por causa do horário. Morávamos em Mateus Leme, uma região de Belo Horizonte, perto de Betim, Contagem, ali no Brasil. E minha mãe é a crente do pé para trás, que eu falei aqui outro dia. Tínhamos uma lagoa lá, e lá o diabo, ele entrava nas pessoas e as pessoas se suicidavam naquela lagoa. E certa feita, a gente tinha vindo da oração, eu tinha 14 para 15 anos, aí saímos da oração, fomos para casa, eu e minha mãe, bateu alguém lá. Aqui que mora uma senhora chamada Dona Creuza. Aí eu saí lá fora e falei: sim, é a minha mãe. O que foi? Está precisando dela urgente. Tem uma mulher lá na lagoa, lá, está falando umas coisas estranhas e diz que vai matar. E falaram que essa Dona Creuza é uma mulher de Deus. E eu vim aqui para poder chamar ela para poder ir lá. E mãe foi. Aí a gente foi, entrei no carro, fomos. Aí no caminho mãe foi falando assim com Deus: ó Deus, antes de eu chegar lá, eu quero que aquele demônio já tenha saído dessa mulher. Antes de eu chegar lá, eu quero que esse demônio já tenha saído dessa mulher. Quando faltava assim questão de 500 metros para nós chegar, veio uma pessoa correndo e falou: não precisa mais não, o demônio já não está na pessoa mais não. A pessoa já está bem. Aí a mãe perguntou para ele assim: como é que você ouviu falar de mim? Não, isso aí nós morávamos a quase 3 quilômetros da lagoa. Não, a vizinhança, todo mundo aqui conhece a senhora. Diz que a senhora é uma mulher diferente, anda diferente, se veste diferente, fala diferente, tem uma conduta diferente. A sua conduta diz muito sobre você. A sua vestimenta diz muito sobre você. Diz realmente se você está separado do mundo ou se você é igual ao mundo. Diz muito sobre você quem você é. Se você realmente é chamado para fora ou se você está envolvido com as coisas mundanas. Apertou um pouquinho, né? Deram até sono agora, não deu? Mas é assim que é. É o que a Bíblia diz, ó. A santificação significa separação do mundo e consagração a Deus, ou seja, tenho que ser diferente do mundo em tudo, no falar, no meu caráter, na minha postura, nas minhas roupas. E aqui, irmãos, ó, não adianta falar, porque é o que eu mais ouvi aqui.
É o que mais ouvi. Ah, pastor, mas nós estamos na Europa. Aqui o costume europeu é diferente. A cultura europeia é diferente. Deixa eu te dizer aqui. Você não é da Europa, você também não é do Brasil. Você é do céu. A sua cultura tem que ser do céu. A sua cultura não é brasileira e não é europeia, não é venezuelana, não é espanhola, não é inglesa, não. A sua cultura é do céu, você é do céu. Você tem que imitar o céu, tem que andar igual o céu, tem que se vestir igual o céu. Você é de lá, você não é daqui. Você foi predestinado para morar no céu. Só que deixa eu te fazer uma pergunta. O céu está transparecendo através de você? Você está mostrando o céu através da sua conduta para a sua vizinhança, na rua onde tu anda? Leia aí para mim. Atos dos Apóstolos, para me finalizar. Capítulo 26, versículo 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 18. Para lhes abrires os olhos e das trevas o converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Amém. Entendem isso? Esses são os meios da santificação. É através dos quais Deus opera em nós a santificação. E qual é? Como que eu me santifico, pastor? Através da palavra, do sangue de Jesus e do Espírito Santo e a fé em Deus. Essa é a receita para eu poder me santificar. Escute isso, quanto mais eu me santifico, para me finalizar, vou até fechar aqui. Quanto mais eu me santifico, mais eu pareço com o cidadão do céu. Quanto mais eu me santifico, eu fico mais parecido com o céu. Está entendendo? Eu transporto o céu dentro de mim. Quanto mais eu me santificar, mais separado do mundo, o evangelista Romeu, eu vou ficar. Eu vou me separar mais do mundo e vou me aproximar mais de Deus. Quem entendeu diz amém. A conclusão: como é maravilhoso experimentar a salvação em Cristo Jesus. Todavia, o melhor está por vir. Quando Ele voltar para buscar a sua igreja, haveremos de experimentar a salvação em toda a sua plenitude. Conforme ensina o apóstolo Paulo, os salvos seremos transformados num abrir e fechar de olhos, ante o toque da última trombeta, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Você já experimentou a salvação? Aceite a Cristo imediatamente. Quem entendeu diz amém. Pronto. Estar na igreja não é símbolo de salvação. Não é. Às vezes a pessoa, mas eu estou na igreja há 10 anos. Isso não significa que você é salvo. O que significa que você é salvo é isso aqui, ó, essa receita aqui. É a sua fé em Cristo Jesus. Agora, estar na igreja não significa que você é salvo. Mas quem é salvo entende que precisa estar na igreja para se santificar cada dia em Cristo Jesus. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade, agradeço ao meu pastor local, pastor Sâncio, ao diretor também da EBT, Gabriel, e a todos, diácono Gabriel, e a todos os demais irmãos, em nome de Jesus, o nosso pastor presidente Abraham, eu agradeço também, junto com a comitiva de obreiro, em nome de Jesus. Graças a Deus, né? Boa foi esta aula hoje para os nossos colegas.